Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Nós queremos chamar a sua atenção agora para o ensinamento que vamos expor e que está contido no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 27 e 28. Assim dizem as Escrituras Sagradas neste trecho que nós mencionamos. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Nós temos estudado aqui pouco a pouco o livro de Provérbios e temos percebido que ele tem algumas características muito peculiares. Uma das características do livro de Provérbios, que nós encontramos com muita ênfase, é que o escritor traz alertas muito constantes para que nós trilhemos o caminho da verdade, para que nós sejamos justos, para que nós sejamos retos, para que nós sejamos bondosos, para que nós façamos a vontade de Deus nesse mundo. E ao mesmo tempo, o escritor também aponta para as consequências negativas, não é, de se escolher um caminho tortuoso, de se praticar o mal. Ele vai dizer que aqueles que se pervertem, aqueles que se desviam, aqueles que não amam a Deus e nem ao próximo, acabam também se desgastando, né, através destas veredas, acaba sendo castigado por Deus, acaba caindo no descrédito, né, e no desfavor dos homens. Então, é um livro que nos mostra o que Deus requer de cada um de nós e, ao mesmo tempo, é um livro que mostra qual é o resultado final dramático para aqueles que rejeitam esse caminho. Portanto, o livro de Provérbios se caracteriza, dentre outras coisas, de apresentar contrastes e de falar em termos de causas e consequências, né? Ou seja, se nós praticamos o bem, nós vamos certamente ser abençoados ou vamos receber retribuições, né, por este bem praticado, mas se nós praticamos o mal e se nós não damos ouvidos à verdade, então o mal poderá sobrevir a nós. Então, esse é o aspecto que permeia o livro por inteiro. E não é diferente aqui, não é diferente aqui. No versículo 27 ele diz: quem procura o bem alcança favor. Então vamos pensar aqui nesta frase. Quem procura o bem alcança favor. Esta palavra procurar indica que o sujeito que está em busca do bem, ele é meticuloso, não é? Ou seja, ele é diligente na busca pelo bem. De fato, praticar o bem, às vezes, é mais complexo do que praticar o mal. Não é? O mal está exposto, o mal aparece a todo momento, o mal, de alguma maneira, também nos induz, causa tentações, não é? Praticar o bem, fazer o bem é algo que exige um esforço adicional. Então é quase que isso que ele está colocando aqui para nós, inclusive no comparativo que ele faz, né? Então, observem que nesta frase, quem procura o bem alcança favor, este verbo escolhido por ele, procura, indica alguém que, não obstante as dificuldades, né, está tentando, está se esmerando em fazer o bem. Ele quer fazer o bem, né, aos outros, ele procura o bem de si mesmo e ele quer viver de acordo com a vontade expressa de Deus. Consequentemente, né, o que é que sobrevém a este indivíduo? O favor. Né? Quem procura o bem alcança favor. O favor da parte de quem? Da parte de Deus e da parte dos homens. Não é porque Deus revela muitas vezes e demonstra muitas vezes a aceitação de alguém, ou das atitudes, ou da postura de alguém, fazendo com que as suas bênçãos recaiam sobre a vida destes indivíduos. Não é? Favor aqui é uma figura de linguagem até, é uma espécie de metonímia para bênção. Não é? O favor de Deus é a bênção de Deus.
não é? É a graça de Deus. Então, quando Deus agracia alguém, quando Deus se manifesta favoravelmente a alguém, significa que Deus está abençoando aquela pessoa, não é? Entretanto, observem que a frase da sequência diz: mas o que corre atrás do mal, o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Qual é o contraste aqui, né? O contraste aqui, como nós colocamos, é que quem procura o bem, quem está interessado, né, no caminho da retidão, é uma pessoa mais meticulosa, é uma pessoa sistemática, ele é alguém que está fazendo sacrifícios pessoais, é alguém que sabe da dificuldade que é viver nesse mundo com integridade, não é? Não se deixando vencer pelo pecado, não se entregando às satisfações inadequadas, né? Então, aquele que procura o bem, aquele que está interessado no bem alheio, ele faz um esforço adicional. Agora, quem quer praticar o mal, esse pode se entregar, né, de braços abertos para a maldade, porque o mal, o pecado, ele aparece, não é, convidando as pessoas a todo momento, né? A todo momento nós ouvimos coisas indecentes, ou a todo momento nós percebemos alguém, não é, contando alguma experiência que tenta denotar ali felicidade na prática do mal. Enfim, então, muitas pessoas acabam se atirando para o mal, não é? Então, a ideia de quem corre para o mal, este lhe sobrevirá, por que que ele fala em correr para o mal, né? Quando ele fala do sujeito que busca o bem, ele usa o verbo procurar o bem, né? O sujeito vai procurar o bem. Mas quando ele usa o verbo para os que praticam a maldade, ele fala em correr para o mal. Porque as pessoas que buscam o mal, via de regra, né, ou pelo menos muitas vezes, se entregam com muita veemência, né? Elas energicamente, de uma forma bastante assintosa, elas se deleitam no mal, né? Elas se entregam à maldade, talvez até para satisfazer algum tipo de paixão, né? Então a sua busca é pelo mal. Então aqui o contraste é esse. Há pessoas que procuram bem, que estudam para encontrar, que de alguma forma fazem esforços, analisam, não é? Estão realmente se dedicando a fazer o bem. Elas querem isso. Essa é a escolha da vida delas. E então elas vão pagar o preço até por viver de forma honesta, por viver de uma forma sincera, por viver de uma forma agradável a Deus. Mas os que querem praticar o mal, eles se atiram, eles se lançam afoitamente, né, para o mal, sem pensar nas consequências, né? E é exatamente por isso que o mal acaba sobrevindo a ele também. Então, é mais ou menos como que dizendo, o autor está mais ou menos dizendo, olha, quem procura o bem vai encontrar, né? Vai encontrar o favor de Deus, vai encontrar o favor dos homens. Mas aqueles que se atiram para o mal, aqueles que não pensam nas consequências, aqueles que são precipitados nas suas ações, aqueles que dão mais ouvidos às suas emoções, né? E aos seus instintos vingativos, né? Aqueles que talvez são vencidos aí pelos seus ressentimentos, por suas indignações pessoais, e então eles se lançam, se atiram rapidamente para fazer o mal. Como também aqueles que não temem a Deus e não conhecem nenhum tipo de limites, não se colocam como sujeitos aos mandamentos morais do Senhor e por vezes então refletem escolher uma vida de perversidade com uma série de ações condenáveis. Então estes
terão que sofrer a consequência também. O mal lhe sobrevirá. Quem abre os braços para o mal, quem se entrega para o mal, vai ser abraçado por ele. Vai certamente ser enlaçado, né, pelo pecado. E as consequências, elas não demorarão a aparecer. Nós temos talvez aí um bom exemplo para dar considerando os dias modernos, não é? Quando nós pensamos nas difamações através da internet, não é? Muitas pessoas hoje comentam sobre a prática do cancelamento na internet. O indivíduo dá uma opinião, o indivíduo se manifesta de alguma forma, o indivíduo é infeliz em alguma colocação, em alguma frase, e aí na internet ele é cancelado, não é? Muitas vezes sem sequer fazer-se um exame mais detido, sem averiguar, né, contextos, muitas vezes sem esperar, né, pacientemente para que a verdade se manifeste de uma forma mais consubstanciosa, sem deixar que o indivíduo se defenda, né? Enfim, então muitas vezes as pessoas afoitamente, de uma forma bastante violenta, agressiva, grosseira, né? Elas atacam alguém. Elas não pensam duas vezes antes de destruir a reputação de alguém. Não pensam duas vezes antes de estragar a imagem de um ser humano, né? Criado à imagem de Deus. Então, este afã que existe no coração dos homens em praticar o mal é o que está sendo colocado aqui também, né? É muito importante pensar que aquilo que nós, muitas vezes, de uma forma tão rápida e tão agressiva, recriminamos nos outros, pode ser algo que no futuro, pode ser algo com que no futuro nós mesmos tenhamos que lidar. Então nós somos instados, não é, a misericórdia, nós somos instados a pensar nas nossas próprias limitações, nas nossas próprias falhas, não é? E isso não significa de maneira nenhuma que nós estamos abrindo mão dos princípios e dos valores que são fundamentais e que são inegociáveis em nossa fé, em nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos muito bem que as Escrituras Sagradas apresentam para nós conceitos que são rejeitados, inclusive, muitas vezes pelo mundo, né? E as pessoas elas vão pagar por isso, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo, nós somos aqui alertados quanto aos perigos de corrermos para o mal, de fazermos as coisas, de praticarmos as nossas ações, de falarmos coisas sem pensar, né? E de talvez provocarmos estragos na vida dos outros, né? Então, a lógica aqui é justamente essa, né? Nós somos muito rápidos. Talvez os homens, por vezes, se mostram muito velozes em fazer, em elaborar os seus juízos e em condenar, né, pessoas, sendo que nós não temos a mesma velocidade, assim, vamos colocar dessa forma, para fazer o bem, não somos tão meticulosos quanto deveríamos ser para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, né? Então, muito cuidado, não sejam velozes, não sejamos velozes nos nossos juízos temerários, não é? Na prática da fofoca, né? Então, muitas pessoas recebem uma informação, não avaliam direito, já repassam aquela informação adiante e estão contribuindo para a prática do mal alheio, né? Então são coisas interessantes para nós pensarmos aqui. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá, né? Vamos evitar o juízo de Deus sobre as nossas cabeças, procurando o bem, né, das pessoas, ainda que nós tenhamos que ser verdadeiros e apontar os erros delas, e evitando o caminho tortuoso do mal. Então, observem que aqui há uma questão de reciprocidade. Quem procura o bem, recebe o bem, da parte de Deus e da parte dos agentes humanos, que o Senhor também usa. Quem pratica o mal, recebe o mal, né, o castigo da parte de Deus e talvez até mesmo o desfavor e a rejeição da parte
da parte dos homens, né? Tá bom? Então esse é um aspecto que está aqui no versículo 27. No verso 28, dando sequência, não é? Ele diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão. Então observem que agora o contraste que é feito aqui é entre uma queda, que pode ser uma queda fatal, e o rejuvenescimento, né? Quer dizer, o florescimento de algo que estava talvez com um aspecto, né, de morte. Então, são os destinos que são comparados. Qual é o destino daquele que confia nas riquezas? Qual é o destino daquele que confia no Senhor? As riquezas elas sobrevêm aos homens como uma grande tentação. Então, muitas vezes, nós somos profundamente tentados e iludidos com as riquezas. Por quê? Porque as riquezas dão status, elas trazem algum poder nesse mundo, elas fazem com que sejamos influentes, elas permitem que sejamos manipuladores, né? E as pessoas elas confiam nas riquezas porque com o dinheiro nós podemos adquirir grandes bens, pagar grandes pagamentos, ou grandes tratamentos. Nós podemos com o dinheiro, nós podemos ousar mais, né? E nós nos sentimos, por vezes, podemos nos sentir, por vezes, superiores aos nossos semelhantes, né? Mas quanto maior é o tombo, maior quanto maior é a altura, né? É a soberba, é a empáfia, maior pode ser o tombo, a queda, né? Então, aqui nós percebemos que os retos, eles não confiam nas riquezas, eles confiam no Senhor. Confiar nas riquezas é um perigo, né? Aliás, confiar em qualquer coisa nessa vida que não seja Deus é um perigo. Nós podemos estar hoje muito saudáveis e então nos envaidecermos com isso. Mas amanhã, né, vem alguma enfermidade e mostra que nós somos pó. Nós podemos ser jovens hoje, fortes e vigorosos, mas amanhã vai vir a idade e nós vamos perceber que somos como qualquer outra pessoa, e aí na fase mais idosa, né, da vida, na velhice, nós vamos perceber também as nossas limitações. Podemos hoje ter riquezas desse mundo e também deixar que o nosso coração se ensoberbeça. As riquezas depois irão embora por alguma razão. Muita gente, né, que ganha muito dinheiro também perde muito dinheiro, dependendo de uma série de circunstâncias, né, que são imprevisíveis na vida. Portanto, confiar nestas coisas como se elas fossem permanentes é um grande erro que muitos homens cometem, né? Que muitos homens cometem. Então é importante nós verificarmos aqui este eixo, né, que liga o céu e a terra. É importante pensarmos que a nossa vida ela não se explica, ela não se resume e ela não tem sentido apenas em nossas relações horizontais e nas coisas que nós fazemos nesse mundo, mas há um Deus, né, lá em cima, há um Deus conosco aqui, que está atento a tudo quanto acontece e a tudo quanto nós fazemos, e está atento sobretudo ao nosso coração. Devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça não corrói, ladrões não roubam, né? Devemos pensar em ser ricos para com Deus e não apenas em sermos ricos, né, para usarmos os bens deste mundo para o nosso prazer, né, ou para nós nos ostentarmos. Então, aqueles que fazem isso correm sério perigo. Por quê? Porque quem confia nas suas riquezas, o texto diz, cairá, né? E essa queda é brusca. A ideia é de uma casa que foi construída sobre um alicerce defeituoso e ela tomba, né? Então, ela vem a ruína, né? Mas confiar nelas, então, é algo insensato no linguajar do livro de Provérbios, não é? A riqueza é passageira, não poderá salvar ninguém da morte. Em compensação, aqueles que confiam no Senhor estão seguros. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que buscam o seu favor, aqueles que usam bem os dons de Deus,
os recursos que Deus nos dá nesse mundo, aqueles que são capazes até de partilhar das suas riquezas. Portanto, que com esse aprendizado aqui, o Senhor Deus seja honrado nas nossas vidas, sempre e constantemente, que nós vejamos os lucros desse mundo, né, como uma providência de Deus e não como uma tentação para praticarmos a maldade. Pelo contrário, fujamos do caminho do mal. Pratiquemos o bem, né? Vamos praticar o bem, porque quem procura o bem alcança o bem da parte de Deus e da parte das pessoas. Certamente é isso que todos nós queremos. O bem que venha de Deus e o bem que venha dos homens. E isso nós só vamos conseguir praticando o bem, buscando o caminho do bem. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um alerta importante, né? Evitarmos o caminho do mal. Quem pratica o bem vai rejuvenescer. Quem pratica o bem vai produzir frutos. Quem pratica o bem vai reverdecer, né? Então, por mais que nós enfrentemos momentos difíceis, ou por mais que a nossa árvore seque em algum momento, por mais que as folhas caiam em algum momento, elas vão brotar de novo e nós vamos superar as dificuldades e ser bem-sucedidos. Mas se praticarmos o mal, a nossa queda, a nossa ruína, né, será também notória e perceptível. Vamos evitar o caminho do mal, vamos buscar o bem, vamos fazer aquilo que agrada a Deus, vamos ser justos, vamos ser retos, vamos pensar em Jesus Cristo, né? Vamos entregar a nossa vida e o nosso coração a Ele, porque é isso que tem, é isso que é perene, é isso que dura para sempre, para a eternidade. Que o Senhor assim então nos abençoe.